Olá, Nuno! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Então, esse é o nosso roteiro da semana. O dia 21/6, vocês vão assistir a aula no Centro de Mídias às 15 horas e realizar as tarefas. Aula 2. Ouvir o áudio e fazer a leitura. Então, o que nós vamos falar nessa aula? Os elementos da dança contemporânea: coreografia, figurino, trilha sonora, cenário, iluminação. Vou falar um negócio para vocês. Quando vocês pegam essa aqui que tem essas explicações, vocês não me devolvem lá na escola o roteiro. Faz foto só da onde vocês respondem, me envia, porque isso aqui vai ser as perguntas que vão ter na prova. E vocês precisam para estudar. Quem tem o roteiro na mão, não devolva não. Fica com ele. Só faz foto, ou então, se você não tem como fazer a foto, faz a resposta numa folha à parte, põe o título da aula, a data da aula, certo? E devolve só a resposta. Isso aqui para vocês. No caderno do aluno não tem isso aqui para vocês estudarem, certo? Então vamos lá. O que é a coreografia? Coreografia é uma sequência de movimentos, geralmente pré-estabelecido e orientado por um coreógrafo ou mesmo por um grupo por meio de um processo criativo, com o objetivo de criar um roteiro que utiliza variações dos fatores do movimento de forma sincronizada ou não, para elaborar de diferentes apresentações artísticas, especialmente na dança. Bom, isso é numa dança profissional. Agora, a sua dança, você pode criar a sua coreografia. Você pode ser o seu coreógrafo, certo? Então, o que é? A coreografia são os movimentos de dança, que pode ser sincronizado ou não, certo? Sincronizado é todos fazendo o mesmo movimento ao mesmo tempo. Existe dança que enquanto um faz um estilo de movimento, o outro faz outro, certo? Então, isto é a coreografia, que é aquela que eu pedi para vocês fazerem, criar os movimentos de vocês. Vocês poderiam ser o coreógrafo de vocês mesmo, certo? Figurino. Contemporaneamente, o figurino tem papel cada vez mais importante, variado, tornando verdadeiramente segunda pele do autor ou do dançarino. Desse modo que aparece em cena, vestimenta, converte-se em figurino e um signo sensível para o espectador, para ajuda na leitura da ação, no gesto do personagem. Então, o figurino ele ajuda muito já a contar a história. Pelo figurino você sabe a época que a história que está sendo apresentada ali, a época da dança, certo? O estilo da dança. Muitas vezes o figurino ajuda na dança. Tem umas danças que não exigem o figurino, tem outras que já exigem, como vocês veem o balé, como tem aquelas danças, o figurino de dança. Então, ele é uma parte importante para ajudar a contar a história, certo? Trilha sonora corresponde ao conjunto de músicas que fazem parte de um produto audiovisual, tanto aqueles originalmente compostos quanto aqueles que já haviam sido compostos antes sem esta finalidade específica. Então, tem a apresentação, que eles primeiro fazem a apresentação, depois cria a trilha sonora. Tem outros que cria a trilha sonora primeiro. A trilha sonora tanto pode ser música, como pode ser algum outro tipo de som que acompanha o espetáculo, a dança, o filme, certo? A novela. Então, é um som, a trilha sonora, é um conjunto de som. Cenário. Artisticamente, trata-se de
de uma ou mais estrutura, um ambiente que pode ser naturais, construídos ou virtuais, que se converte em signo sensível para os espectadores e ajudam a leitura dos acontecimentos artísticos. Diversos elementos fazem parte do objeto, som e luzes, certo? No cenário. O som e a luz complementam o cenário. O cenário é onde que a apresentação acontece. O cenário também ajuda a contar a história. Pela decoração do cenário, que contém o cenário, vai contando já a época que a música aconteceu, que a dança aconteceu, que a história aconteceu. Então, o cenário é uma parte muito importante para ajudar a contar a história. Iluminação. Infinitos recursos de luz que participam e colaboram com a produção de um sentido do acontecimento artístico. Então, a iluminação, o cara que faz a iluminação, ele tem que conhecer o roteiro completamente, muito bem conhecido, estudar ele muito, para ele saber o tipo de iluminação que ele vai fazer. Quem que ele vai dar ênfase, quem que ele vai cortar na cena, certo? Quem que ele vai destacar mais. Então é muito importante a iluminação, que ela também ajuda a contar a história, ver quem que está sendo o do momento, o mais que tá com mais ênfase na história, certo? E assim é no teatro também, todos na novela, a iluminação, ela ajuda a cortar a cena, dar destaque na cena, certo? Então aqui ele fala assim, espaço, observar a situação de aprendizagem 1, aqueles vídeos que nós tivemos para assistir, certo? Espaços convencional, palco, teatro, locais tradicionalmente utilizados para apresentação de dança. Espaço não convencional, na contemporaneidade, a dança pode acontecer em qualquer lugar, transformando qualquer espaço em espaço cênico. Essa metamorfose do espaço acontece com a presença do dançarino em ação. Então, o que é um espaço convencional? Vamos falar aí na escola. Se a gente fazer uma apresentação de dança dentro da sala de aula, ela é um espaço não convencional, porque ela não foi feito dentro da sala de aula um espaço para apresentar a dança. Quanto lá no refeitório tem um palco, não tem? Se você for fazer a sua apresentação lá naquele palco, aquele palco é o espaço convencional, porque ali foi feito para fazer apresentações, certo? Então, quando faz uma apresentação num teatro, num salão, que é destinado, é o espaço convencional. Agora, quando nós fazemos na rua, na praia, dentro da sala de aula, na área da nossa casa, certo? Ele já não é um espaço convencional, certo? Então, isso é o convencional e não convencional. O convencional é quando ele foi feito para esse destinado fim. Agora, quando a gente faz num lugar improvisado, como eu disse, a sala de aula, o pátio da escola, a praia, esse é o não convencional, certo? Porque ele não foi feito para esse fim. Composição cênica são formas de expressão representando a encenação de danças, tecnologias e recursos digitais. Observar a situação 1. Então, era aquele que nós já passamos, aqueles vídeos que eu postei para vocês, certo? Então, aqui nós temos a sondagem para vocês responderem. O que é uma coreografia? Bom, acabamos de falar aí em cima, né? Qual a importância do espaço, do figurino, do cenário para a coreografia? Então, vocês vão ver qual que é a importância. Vocês vão responder, tá? Como a iluminação atua no espaço e na coreografia? Qual é a relação dos figurinos com a interpretação da coreografia? Dê exemplos. Quais são as tramas que a coreografia compõe? Justamente com o figurino, cenário, adereços, trilha sonora, iluminação. Bom, adereço é uma palavra que não tinha aparecido lá. O que são os adereços? São os enfeites utilizados para a pessoa, que nem colar, brinco, um lenço, certo?
Isso são os adereços, aquilo que a gente podemos sair sem ele, mas se quiser dar uma enfeitada, a gente usa. Isso são os adereços, tá? Um cinto, uma bolsa. Qual é o papel da música na dança? Ela sempre esteve presente? Há dança sem música? Podemos dançar sem música ou não? Ou a música é fundamental para a dança? De que forma o movimento corporal e a música dialogam entre si? Então vocês vão ver, vocês vão responder. Quando vocês ouvem uma música, vocês já sentem como que eles dialogam, né? Em quais lugares a apresentação de dança pode ocorrer? Então, onde que a gente pode fazer uma dança? Então vocês vão responder nos espaços convencional e não convencional, certo? Então é isso a nossa aula da semana. Vocês vão responder essa sondagem, vão entender os elementos aí a coreografia, o figurino, o cenário, adereço, certo? O espaço convencional e não convencional, certo? Mas não devolva as explicações de cima para mim, por favor. Vocês só me devolvem a parte da sondagem, certo? Uma boa aula a todos. Dúvidas 991660102. Estou à disposição de vocês. Uma boa aula a todos. Tchau.